A parábola da figueira infrutífera. Lucas, capítulo 13, dos 6 ao 9. Eu leio depois, um irmão após o outro, amém? Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não encontrou nenhum. E não achou nenhum. Não achou nenhum. Essa luz está te atrapalhando, irmão José? Não, tá bom. Tá tranquilo? Ela tá até te ajudando aí, ó. Não, tá tranquilo. Tá? Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Note que termina, note que corte-a tem um ponto de exclamação e depois tem um ponto de interrogação. Ó, corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Entende? Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Pode ler. Por isso disse ao que cuidava a vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nela, Nesta, nesta figueira, e não não acho, corte-a. corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nela, Nesta, nesta figueira, e não acha. corte-a. Porque Deixá-la inutilizar. Vamos lá? Inutilizar a terra. Isso. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei Ao redor dela e adubarei. e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Logo você vê um ponto de exclamação aí. Se der fruto ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Amém. Amém. Bom, vamos lá.
a figueira infrutífera, né? Verso 6 está dizendo: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Bom, não sei se o irmão conhece figueira. Eu trouxe uma imagem para quem não conhece. Aí está a figueira, pelo menos na pesquisa que eu fiz. Foi só isso que veio. Não sei se nos tempos bíblicos, lá assim, em Israel, muda alguma coisa. Tá? Aí está a imagem do figo. Amém? Ela, você pode ver que ela cai as folhas, né? Eu lembro que tem período que fica seco assim, ó. Fica só os galhos. Aí dá os frutos, né? Eu não lembro muito bem como é que era o processo. Na casa da minha avó tinha uma. Bom, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. A figueira está plantada junto à vinha. Quer dizer que não era uma terra só para figueiras. Na verdade, era uma terra para videiras e se aproveitava o espaço, algum espaço, e deixava-se figueiras também. Mas vamos lá. Tem uma questão aí que é o seguinte: tem alguns títulos que diz assim: a parábola da figueira estéril. Eu não gosto muito da palavra estéril. Por quê? Porque quando eu vejo a palavra estéril, eu vejo algo que nasceu estéril. Não que está estéril, já nasceu estéril. Vamos supor, uma mulher estéril. Ela nunca gerou nenhum filho. Não é que chegou um dado momento na vida dela, ela parou de gerar filho. Então, eu trouxe aqui o significado de estéril e o significado de infrutífero. Aí depois, mais para frente, vamos entrar mais nisso. Mas vamos ler o significado agora aqui. Ali, ó, você pode ver que no final ali está terreno. Então, terreno que nada produz, terreno que não dá frutos, não é? Um terreno árido e improdutivo. Aqui você pode ver que a pessoa, ó, pessoa incapaz de procriar, pessoa infecundo, pessoa infértil. Não é? Eu não gosto da palavra estéril, que me leva a pensar que nunca produziu fruto, que nasceu incapaz de produzir fruto. E não é o que eu vejo aqui nessa parábola. Você pode ver que nas passagens bíblicas, mulheres estéreis que Deus tinha propósito, Deus fez ficar fértil. Então, quer dizer, não nasceu para ser estéril. Pode estar estéril, mas se Deus visitar, deixa de ser. A ciência também tem alguns meios, não é? Não resolve todos os casos, mas a ciência também tem alguns meios aí. Então quem nasce para dar fruto, dá fruto. Alguma coisa tem que acontecer. Tem que ter um encontro com Deus, tem que estar no propósito de Deus, mas algo acontece. Deus abre o ventre e Deus abre a capacidade para gerar fruto. Certo? Eu vejo assim. Bom, infrutífera. Na versão NVI que eu tenho, essa parábola traz a parábola da figueira infrutífera. Infrutífera é o feminino de infrutífero, o mesmo que baldada, infecunda, frustrada, improdutiva, infrutuosa. Infrutífero, que não dá fruto, estéril, árvore infrutífera. Sentido figurado, que não produz resultado, inútil, infrutuoso, trabalho infrutífero. Então, o que acontece? Alguns significados de palavras são importantes você buscar, por quê? Porque eu tenho a parábola. A parábola ela tem que ser fiel ao acontecimento cotidiano, certo? Porque se eu mexer no acontecimento cotidiano, a pessoa não vai aceitar a imagem, a figura que você está apresentando, natural, para depois trazer a mensagem espiritual. Sim?
Então vamos lá. No natural, infrutífero, não é? Infecunda, frustrada, improdutiva, infrutuosa, que não produz fruto. Então a figueira está improdutiva, ela está infrutuosa, ela não está dando fruto. Então ela está, mas ela não está dando fruto. Mas algo que nasceu para dar fruto, pode não estar dando fruto. Mas se Deus visitar ou algo interferir, pode ser que venha dar fruto. Porque nasceu para dar fruto. Então, aqui no natural, você está dando uma imagem de uma figueira. Aí, no sentido figurado, você traz para uma pessoa. Uma pessoa que não produz resultado. Inútil, infrutuoso. Trabalho infrutífero. Quer dizer, você trouxe a imagem de uma árvore que está sendo visitada e ela não está dando fruto. E ela nasceu para isso. Porque o natural da figueira é produzir figo. Então, o natural de uma pessoa é produzir algo. Então, se essa pessoa está na vinha, lembra que em João está escrito que, acho que em João, que o ramo, o galho é enxertado na videira, e o ramo que não dá fruto, o pai corta, joga para secar e depois vai para o fogo. Então presta atenção nessa sequência. Enxerta-se o galho. Agora ele tem a provisão que alimenta ele para produzir fruto. Então, se ele não apresentar fruto, pode ser, na maioria das vezes, que ele não quer produzir. Então, note que na parábola diz que aquele senhor visita anualmente e quando chega no terceiro, dá o cálice. O cálice dá. Então vamos voltar. O ramo foi enxertado. Agora ele não tem desculpa para não produzir fruto. Aí visita no primeiro ano. Quer dizer, esse senhor não vai ser injusto de visitar no tempo que acabou de ser enxertado e que não tem condição de dar fruto. Ele vai visitar no tempo que já deu-se toda a condição, que esse galho já sugou tudo que precisava sugar, já está pronto, apto para produzir. Então agora o Senhor começa a visitar o galho e vê que não tem fruto. Então corta, separa. Quando corta, não se percebe que está cortado. Concorda? Porque quando você corta um galho, você vê que leva um tempo para as folhas murchar, leva um tempo para secar as folhas, leva um tempo para secar agora o galho, e aí só depois que ele consegue ser queimado. Então, de novo, eu volto naquela questão. A pessoa sai, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, tá tudo bem. Chega uma hora, corta, vai secar e depois vai para o fogo. Às vezes a pessoa já quer sentir o negócio na hora, não vai acontecer na hora. Não é como a gente pensa, né? Entendeu? Então, quer dizer, você tem a imagem da parábola, certo? Que você vê aqui na questão aqui. Depois você vai para a mensagem profética, ou mensagem espiritual, você entra no sentido figurado. Por esse motivo que tem algumas pessoas que eu vejo assim, que não acabam entendendo muito bem. Por quê? Porque se eu estou contando uma parábola, eu tenho que ser fiel à imagem que eu vou usar. Então, primeiro eu te dou a imagem. Aí você confirma dentro de você. Por quê? Porque eu falei a verdade, eu falei o que é certo.
Aí eu falo, então agora eu vou para a mensagem espiritual usando a imagem que eu te dei. Você não é uma árvore. Mas, no sentido figurado, eu te passo uma imagem. Eu te passo uma mensagem, usando uma imagem. Eu não posso distorcer a imagem. Certo? Bom, aqui, ó, esse símbolo aqui quer dizer que é comentário desse livro aqui. Quando não aparecer, é meu comentário e eu vou comentando depois por cima. Eu, assim, não gostei muito, não concordei com todo o comentário. Porém, tem algumas pessoas que acabam bloqueando a mensagem se a gente não trouxer essas partes técnicas. E é bom também para os irmãos conhecerem o que os homens aí, né, grandes homens, escrevem a respeito dessa parábola, amém? Então, era um costume na Palestina antiga, assim como hoje, plantar figueiras e outras árvores nas vinhas. Bom, vamos lá. Parreira de uva, chega um determinado momento, seca, certo? Ela tem aquele estágio de folha, frutos, e depois seca, fica só os galhos, aí depois vem, se renova e dá fruto. Então, é uma terra que dá para você aproveitar mais. Aquele espaço de terra da vinha é um espaço que você pode aproveitar para mais coisa. Sim? Então, legal. Aqui também eu gostei. Aqui, né, estamos bem. Era um meio de utilizar cada pedaço disponível de boa terra. A figueira aqui, como em todo o simbolismo bíblico, refere-se a Israel. Realmente. Israel é simbolizado por árvore, simbolizado, não é, por vinha, por árvore. Tanto é que tem um momento que Jesus está curando um cego e Jesus faz o primeiro agir nele, Jesus fala assim, o que vês? Eu vejo árvores. Aí ele faz o segundo agir, ele fala assim, o que vês? Eu vejo pessoas. Entende? No primeiro ele vê a imagem da parábola, depois ele vê a verdade agora, o figurado. Mas agora ele está vendo o real, porque ele é ser humano e tem que ver pessoas, não ver árvore andando. O orgulho nacional e racial dos judeus não permitia que se considerasse nada menos do que o povo escolhido de Deus, a única nação que pertencia por direito ao domínio de Deus. Entretanto, o uso que Jesus faz da figueira para representar Israel é mais interessante. Essa parábola parece representar os judeus como se estivesse ocupando apenas um canto da grande vinha do mundo. Né? Foi procurar fruto nela. Nela quem? Na figueira. E não achou nenhum. Embora a figueira estivesse na vinha, ela não tinha proposta a não ser dar fruto. Da mesma forma, Israel só tinha uma razão para ocupar o primeiro ou qualquer outro lugar, cumprir a missão que lhe fora dada por Deus. Visto que a figueira era infrutífera, não teria o direito de existir, e visto que Israel se recusava a cumprir sua missão determinada por Deus, não tinha o direito de continuar. Note que quando Jesus vem, ele é muito confrontado pelos fariseus e publicanos e mestres e tudo mais, que ele se assenta com pecadores. Quer dizer, eles foram chamados para ser luz e sal. Só que o que eles queriam fazer? Só se reunir com a luz. A luz só se reunir com a luz. Jesus usou a figura de luz e sal para nós. Porém, o que eu sempre vejo, ele está falando para quem? Para os discípulos. Os discípulos são o quê? Judeu. Então eu vejo que por mais que o texto está escrito para judeu, às vezes como esse aqui, que dá sintoma realmente de direção para judeu, cabe a nós também abrir o olho, ficarmos atentos. Porque Paulo vai escrever, se não estou errado, em Romanos. Porque se você for enxertado, Romanos, capítulo 11, o fruto de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? Pergunta. De modo nenhum, porque também eu sou israelita,
da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha alma. No verso 15 aqui de Romanos 11. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, quer dizer, Israel. E se contra eles te gloriares, não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Pela sua incredulidade foram quebrados, Israel. E tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é Israel, que estava na oliveira, aqui está usando a figura da oliveira. Acho que é João que usa a figura da videira mesmo, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então, quer dizer, precisa vigiar. Pode ser, aqui se interpreta que foi falado para Israel, mas pode ser muito bem aplicado para nós. Vigia. Vigia. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Aí está na questão da vinha. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, note que existe uma condição, não é? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Precisa estar em Cristo e Cristo estar nele. Porque Cristo vai falar também sobre aquela questão. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Quer dizer, eu vejo assim, a pessoa vem para Cristo, mas não age como Cristo, então Cristo não está nela. Porque ela faz aquilo por interesse, para aparecer, enfim. Tem pessoas que vêm para a igreja e ela só troca de lugar no mundo. Ela continua com as mesmas ambições. Ela continua com as mesmas ambições, ela continua com a mesma cultura, derrubar o outro para conseguir o lugar do outro, ficar feliz quando o outro cai para assumir o lugar do outro. Quer ser visto, aplaudido. A pessoa não teve conversão. Conhecer palavras é só você estudar. Para você pregar um sermão, quando você estiver pregando um sermão, se você pesquisar e entrelaçar estudos, você prega um sermão bonito. Agora, um sermão com poder e autoridade precisa vir de revelação do Espírito. Para que ele te direcione as palavras em cima do estudo, com certeza do estudo. Mas quem vai te direcionar as palavras que vai ser falada é o Espírito.
Então a questão não está em você pesquisar o estudo. A questão é você pesquisa o estudo, só que quem direciona o que vai ser dito é o Espírito Santo. E tem muita gente que estuda e fala assim, Espírito Santo, já estudei, estou aqui, não preciso. E coloca ele de lado. E a palavra vem para responder a oração, a palavra vem para confortar o coração, a palavra vem para dar direção, enfim. A palavra ela tem que vir, sair da nossa boca, mas tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus. Mas o estudo é o que vai fazer você lembrar, porque vai ecoar dentro de você o que é para ser dito. É ele quem vai te lembrar o que é para ser dito. Ele não vai falar de qualquer maneira. Né? Não, por mais que você também fale bem e bonito, é o que o Espírito quer que você fale? Entendeu? Isso. Eu tenho que estar nele e ele tem que estar em mim. É isso que Cristo está falando. Em João 15 aqui. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não só dá fruto, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja completo. Então é bom dar, porque eu achei que no primeiro momento eu tinha errado, que não era em João, mas é. João traz a figura da videira e Romanos, Paulo traz a figura da oliveira. São dois tipos aí de plantas que também prefigura Israel e que dá para a gente absorver a mensagem sim, para a igreja trazer uma mensagem para a igreja. Não é? Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? O dono da vinha na parábola simboliza Deus Pai. O vinhateiro, que é o que cuida da vinha, simboliza Cristo ou Espírito Santo. Ele é o homem que poda as videiras e cuida da vinha. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. A palavra diz que há 3 anos aquele senhor vem e não encontra fruto. Então entendo que existe a possibilidade de antes desses 3 anos a figueira produzia fruto e parou de produzir faz 3 anos. Eu entendo que existe a possibilidade dela ter se tornado infrutífera. Ela deixou de ser produtiva. Por que que ele foi procurar fruto se ela nunca deu fruto? Entende? Lembra lá no começo que eu trouxe o significado? O figurado? Que a pessoa improdutiva, ela se torna produtiva, ela fica improdutiva? Então, quer dizer, por que que ele ia visitar uma figueira se ela nunca deu fruto? Há 3 anos eu venho e eu não acho o fruto. Pode ser que um dia ela deu fruto e ela ficou estéril depois de um tempo. Tanto é que nós vamos ter aqui, ó. Bom, vamos lá. Alguns tentaram simbolizar 3
com um significado espiritual ou místico. Ele se refere à lei, aos profetas ou a Cristo. Outros fazem uma alusão aos 3 anos do ministério de Cristo, mas é mais prudente não tentar forçar um significado. O número é simplesmente um detalhe literal na parábola e significa que foi dada uma grande oportunidade à árvore para dar frutos, então foi dada a ordem para cortá-la. Eu vejo assim, que existe a possibilidade dessa figueira, já ela dava fruto, aí aquele senhor visita ela em um ano, não tem fruto. Opa, esse ano não produziu fruto a figueira. Volta de novo no outro ano, no período que ela deveria apresentar fruto, de novo ela não apresenta nenhum fruto. Aí ele volta no 3º ano, no período que era para apresentar fruto, não apresenta fruto. Aí ele fala, já venho há 3 anos e não acho nada nessa árvore. Corte-a. Por que não utilizar a terra? Então, quer dizer, eu vejo que o 3, e o 3 ele é muito simbólico, ele acontece muitas vezes na Bíblia. O cálice dá com 3 anos e meio. Tanto é que nós temos o entendimento que a grande tribulação, que é quando começa a derramar a ira de Deus sobre a terra, é depois dos 3 anos e meio de falsa paz. Elias ora contra o povo, contra não ter chuva, 3 anos e meio. Então, 3 anos não é 4. Então, até 3.11, 12, até 11 e 30, 29 dias, ainda estou no 3º ano, concorda? Passa a ser 4º ano só depois que eu passar dos 12 meses do 3º ano, sim? Ainda estou no 3º ano. Então eu vejo o 3 é o seguinte, o Senhor não ia mandar cortar injustamente. Por que eu não gosto da palavra estéril? Porque significa que ela nunca produziu. Então não teria por que dar número. De 3 anos eu venho e não encontro. Então por isso que eu não gosto muito da palavra estéril. Então eu prefiro a infrutífera, que fica um pouco menos. Então ela chega um determinado momento, ela fica infrutífera. Agora vamos trazer para o lado humano. Estamos trabalhando com o lado natural. Vamos trazer agora para o lado humano. A pessoa está na obra, está na igreja, está todo ano o Senhor visita o livro, visita a pessoa e algo a pessoa apresenta. Lembra na parábola dos talentos? Por que não deixo então o meu dinheiro aos banqueiros? Pelo menos eu teria juros de rendimento. Eu não teria 0 de rendimento, mas eu teria algo de rendimento. Eu não aceito 0. Se ele chega nessa figueira e tem 1 fruto ou 2, ele não ia mandar cortar. Ele ia falar assim, algo está acontecendo, porque está produzindo pouco fruto. Mas a parábola diz que não produzia nenhum. Então a pessoa está na obra, está produzindo fruto. Então todo ano o Senhor visita o livro da pessoa, visita ali a pessoa e encontra fruto. Aí ele chega um dado momento, procura, cadê o fruto? E a pessoa está com o ministério na mão. Sim? Porque se eu não tiver ministério, Deus não vai me cobrar nada. Nós no banco temos um ministério, mas eu acredito que a cobrança maior é na hora que cai uma liderança na tua mão. Dali para frente. Porque você saiu do banco e agora você caiu, que agora você tem que produzir fruto. Agora você tem que produzir. Tipo assim, você semeia uma árvore, ou você pega uma muda. Leva um tempo para aquilo começar a produzir fruto. Sim? Então a pessoa entra na igreja e está no banco. Então existe um tempo que eu tolero ela
sem produzir nada. Por quê? É momento dela enraizar, é momento dela ganhar tronco, ganhar galhos, não é? Ganhar conhecimento. Então não é momento de eu cobrar fruto dela. Só que o momento que eu entrego o ministério na mão dela, quer dizer que agora ela está apta a produzir fruto. Porque já passou o tempo já de enraizamento, engrossamento de tronco, tem conhecimento, então agora é justo eu cobrar algo dela. Certo? Então quer dizer, o Senhor visita o ministério da pessoa, visita ele e fala, cadê o fruto? Nada. E está com o ministério na mão. Está com uma oportunidade de produzir fruto na mão. Nada. Nada, zero de fruto. Bom, ano que vem eu volto. Dá mais um ano. Nada. Ministério mirrando, murchando. Está perdendo, não apresenta nada. Bom, ano que vem eu volto. Aí Deus volta no terceiro. Cadê? Tinha tanto na mão até esses dias. Agora no terceiro ano não tem mais nada. Aí fala, por que eu vou manter o ministério na mão dessa pessoa? O que me justifica manter o ministério? Porque antes dos 3 anos que eu venho visitando, eu produzia. E agora eu não produzo mais. Entende? Então eu tenho que trabalhar fielmente a imagem, eu tenho que trabalhar fielmente a parábola, a imagem que está sendo usada, para depois eu trazer a mensagem espiritual, a mensagem. Por isso que algumas pessoas que nem na parábola das virgens, Espírito Santo não se vende, Espírito Santo não se compra. Mas aquela é a imagem que está sendo usada para trazer a mensagem espiritual. Sim, eu não posso mexer na imagem, porque senão você não recebe a imagem para que eu traga a mensagem espiritual. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Ele faz essa pergunta, não é? Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Ela está com um espaço que não me dá nada. Então, antes eu coloque outra no lugar dela e tiro ela. Por que eu vou manter ela ocupando esse espaço, essa posição, inutilmente? Por que eu vou continuar dando espaço para ela, dando autoridade para ela, e estar trazendo, exigindo ali, não exigindo que respeite ela, se não me traz nada? Por que eu vou continuar incumbindo ela de autoridade, fazendo que as outras pessoas respeitem ela inutilmente? Entendeu? Porque assim, quando você dá cargo para alguém, se alguém vem reclamar do encarregado, normalmente o superior ele tira a moral de quem está reclamando. Por quê? Porque senão piora mais ainda a situação. Porque se um líder perder a autoridade, e agora, como é que faz? Então eu não posso dar crédito para quem vem reclamar. Eu ouço a reclamação, não dou crédito, e agora eu chamo o líder num particular. E aí? Está acontecendo assim, as coisas não vai, você vai mudar, você não vai? Eu não podia dar crédito para a pessoa diretamente, mas ele tem razão. Eu não dei razão na frente dele, mas ele tem razão. Você está sendo imprudente, está sendo inútil na função. E aí? Eu e você, não estou quebrando a sua autoridade, não estou desrespeitando a sua autoridade diante dos seus liderados. Por quê? Porque eu não posso fazer isso. O meu papo é de eu e você. Como é que faz? Como é que faz?
Você recebeu na sua mão, você produziu até um período, mas já faz tempo que você não produz mais nada. Como que eu continuo mantendo a tua autoridade sobre esses homens? Não produz, você está desmotivando eles, você tornou eles estéreos, e agora eu estou com dois problemas. Eu tenho que trocar você e eles. Só que antes de eu trocar a equipe inteira, eu troco você. Porque se eu trocar você, talvez eu consiga recuperar boa parte da equipe. Mas para mim trocar toda a equipe e você continuar liderando é inútil. É irracional eu continuar fazendo isso. Entende? Não vai mudar quase nada. Entendeu? Quem cai primeiro? O técnico ou os jogadores que estão jogando mal? O técnico. Por quê? É esse o princípio. Primeiro você troca o líder, que é uma pessoa. Aí esse líder novo, às vezes, recupera parte da equipe. Com certeza não recupera toda. Então aí você começa a fazer uma análise se dá ainda para manter os não recuperados. E aí você vem trocando os não recuperados aos poucos. Porque administrativamente não dá para tirar uma equipe inteira e pôr outra equipe inteira. Você tira um líder e põe outro. Mas uma equipe inteira de uma vez e uma equipe inteira entrando e resolvendo, inexperiente, não dá. Não existe isso. Não existe isso. Literalmente, porque ela ainda mantém o solo inútil. Quer dizer, o solo é inútil? Não. Ela inutiliza o solo. Para o dono da vinha, o caso é simples. Deveria dar fruto. Não está dando fruto, portanto, permitir que permaneça um desperdício de solo bom. Por quê? Porque a videira está indo. Na mesma terra existe a videira que produz e a figueira que não produz. Então, automaticamente, se descarta a figueira, porque se vê do lado, no mesmo solo, uma outra planta que produz. Então, é simples para o Senhor dono da terra, o Senhor o dono da vinha, porque o negócio do Senhor é a vinha. A figueira é assim, ó, a figueira. Você ocupa o solo se você produzir fruto. Se você não produzir fruto, eu tiro você. Porque o meu negócio é com a videira, não é com a figueira. Então a figueira permanece se me der fruto. É condicional. A sua permanência é condicional. Se me der fruto, você continua no solo fértil, no solo da videira. Se você não produz fruto, você não permanece. Porque o meu negócio é com a videira, não é com a figueira. Então eu coloco a figueira para aproveitar espaços do solo. Mas aquele solo, aquela área foi preparada para a videira. Como existe espaço e eu quero fazer a minha terra ser mais produtiva, eu dou oportunidade para uma outra planta, uma outra árvore compartilhar do mesmo espaço. Porém, é condicional. Se você não produz fruto, você não me serve. E eu entendo que ele não cobraria fruto de alguém que nunca produziu fruto. Por isso eu não gosto muito da palavra estéril, porque logo eu lembro de uma mulher que nunca gerou nenhum filho. Então eu uso a palavra estéril, porque ela nunca gerou. E a questão não está no marido, a questão está nela, certo? Fazendo uma análise. Que nem Ana e Penina. Eucana tinha duas mulheres, quer dizer, ele casou com Ana, Ana não produz. Será que o problema está em mim? Aí ele casa com Penina. Penina gera filho um atrás do outro. Automaticamente Eucana fala, o problema não está em mim, o problema está em Ana. Entende? Então, por comparação, você chega no resultado. Por que a videira produz e você, figueira, não produz? Você está ocupando mesmo a terra. Não é? É a mesma chuva,
o mesmo clima, as mesmas condições. Sim? Fica bem claro, não é? Não tem desculpa. Por quê? Vamos para a igreja de novo. A pessoa tem o ministério A e outra tem o ministério B. E é possível a comparação, certo? Tem que ser possível a comparação. Aí o ministério A está produzindo com todas as condições que está no momento. E o ministério B não está produzindo. Aí o ministério B dá alguma desculpa. Aí ele fala assim, o ministério A está nas mesmas condições com você e dá fruto. Por comparação, eu chego ao resultado que o problema está em você. Não está na condição do momento. Está em você. Você se tornou infrutífero. Você deixou de querer produzir. Por algum motivo, você se fez estéril. Porque até uns anos atrás eu vinha e tinha fruto. Mas agora eu já venho te visitando há 3 anos e você não produz mais frutos. E a mesma condição que você está, é a mesma condição que o outro ministério A está. Então a sua desculpa não é aceita. A sua desculpa não é uma justificativa. Porque Deus não aceita desculpa. Deus até aceita justificativa. Nós vamos entrar agora nessa questão. Mas desculpa não. Porque quem se desculpa, se culpa. Lembra? Daquela aula passada do provérbio francês? Aquele que se desculpa, se culpa. Respondeu o homem, Senhor, o que cuida da vinha, o vinhateiro. Senhor, deixa por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. O vinhateiro está pedindo misericórdia pela árvore, mas não por razões sentimentais. Ele não faz mais uso da árvore frutífera do que o dono da vinha. Ele está pedindo mais tempo na esperança de que mais cultivo e fertilizantes estimularão a produção de frutos. Sob o véu dessa parábola, Jesus está expressando seu desejo de outorgar mais trabalho a Israel a fim de estimular a produção de frutos, restaurar o seu povo ao lugar anterior do povo escolhido de Deus, impedindo a catástrofe que, de outro modo, seria inevitável. Bom, vamos lá. O vinhateiro está vendo que a figueira não está dando fruto. Só que o que eu vejo? Ele é cuidador de vinha, não cuidador de figueira. Aí ele fala assim, dê mais 1 ano então. Então eu vou fazer um trabalho na raiz dela, no solo dela. Vou afofar, vou cavar, vou deixar essa terra mais mole, vou adubar, vou trazer nutriente. Quer dizer, 1 ano de todas as chances, de todas as condições para que ela produza fruto. Quer dizer, mais um ato de misericórdia. É mais ou menos assim. Chega no 3º ano de ministério. Faz 3 anos que o ministério não produz fruto. Então no 3º ano chega para a pessoa e fala assim, ó, faz 3 anos que o teu ministério só mirra. E nada. Então, o que acontece? Esse ano é o ano da decisão. O que você me diz que você precisa, que é possível fazer para que o seu ministério venha dar fruto? Aí a pessoa com a boca dele fala, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, eu entendo isso, eu entendo aquilo. Então tá bom.
segundo as suas condições, assim será feito esse ano. Se no ano que vem não tiver fruto, eu corto o teu ministério de você. Quer dizer, justiça. Lembra? Eu chamo a pessoa, falo, ó, faz 3 anos que seu ministério não dá fruto. Dava fruto antes. Mas faz 3 anos que não dá. Você tem esse ano, mas você tem esse ano como oportunidade para continuar. O que você precisa? Preciso disso, disso, disso. Então tá. Eu vou deixar, vou liberar. Se no final desse 4º ano não tiver, tá cortado. Beleza? Você não vai poder falar nada. Que faltou misericórdia com você, que faltou oportunidade, que faltou amor, que faltou isso, que faltou aquilo. Porque eu poderia agora, nesse exato momento, tirar o teu ministério. Mas você tem esse ano de sobreaviso para produzir. Se você não produzir, acabou. Justo e certo, acabou. Você não vai poder me chamar de injusto. Sim? Ó, se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Quem está falando? O Senhor, o dono da terra, o dono da vinha. Se, condição. Atendida a condição, vida. Não atendida, morte. O sucesso teria válidos esforços, mas essa seria a última chance. É amplamente conhecido que Israel não tirou proveito dessa última chance e que a previsão da catástrofe nacional se cumpriu. Apesar dessa parábola ser diretamente dirigida à nação e à raça judaica, esse é um aviso solene, um aviso importante, não é, que todos devem considerar no coração. É o caminho de Deus ou nenhum caminho? Devemos ocupar o nosso lugar, ordenado por Deus, ou perderemos o direito a qualquer lugar? Isto, como mostrado na passagem anterior, exige arrependimento e a salvação que só Cristo pode dar. Esse Matthew Henry aqui, não é? Ele aborda essa parábola sobre 3 títulos. As vantagens de que dispunha esta figueira estava plantada na sua vinha, no melhor solo. A expectativa do proprietário em relação a ela e foi procurar nela fruto. 3. O desapontamento da sua expectativa, não o achando. Amém? Amém. Algo aí para comentar? O comentário é que, como sendo um ministério, a pessoa, com certeza, o poço veio a secar, a pessoa perdeu os movimentos, não se moveu mais, e aí não produziu mais. Olha, tem assim, ó. A parábola fala do vinhateiro, do que cuida da vinha. Então, essa segunda árvore na vinha tem a possibilidade que ela foi deixada sem cuidados e isso tornou ela estéril. Se tratando, estamos falando aqui da parábola, certo? Da imagem aqui da árvore, certo? Agora vamos aqui para a imagem profética, a palavra espiritual. Se tratando de nós, se nós nos pormos em posição de infrutífero, não adianta nós termos a pessoa do Espírito Santo. Você inutiliza o poder dele, a função dele. Porque você diz assim, eu não vou. Ele fala assim, eu não tenho como te levar. Obrigado. Porque assim, ó, vamos levar aquela mesa ali. Aí fala, eu pego de um lado, você pega o outro. Aí ele pega e levanta. E você fica sentado.
Então, na questão ministerial, se você não buscar Deus, se você não estiver com o coração, se Satanás vir enredar a sua mente e você ceder, você vai se tornar infrutífero. Agora, infrutífero 1 ano, 2, 3, e você não acorda, não sai em busca. Lembra na parábola das virgens? Que a vasilha eu tratei como o provedor, aquele que provê. Quando vai dar um nível que não dá para passar a noite acesa, ele vem e completa. Se você abandonar o provedor, o teu ministério vai começar a mirrar. Por quê? Porque ele vem e faz uma visita. Vamos supor aqui, na questão do esterco, na questão do adubo, na questão de afofar o solo. Se você abandonar a pessoa do Espírito Santo, você, como terra, começa a ficar duro. E adianta jogar adubo em cima de terra dura? Não vai entrar água nisso. A água vai correr por cima, não chega em raiz. Então, se você endurece o coração, o provedor, meu filho, não tem o que fazer. Significa que aquela pessoa não está em Cristo mais. Lembra que a gente falou que Cristo está lá em João? Se eu estou em vós e vós em mim. Quer dizer, se eu estou direcionando você para fazer, capacitando você para fazer e você não for, não fecha círculo. Parte você faz e parte eu faço. Aí nós temos um círculo. Porque Deus fala assim na sua palavra: eu fiz o homem à minha imagem e semelhança. Eu te fiz capaz, eu não te fiz incapaz. Eu te fiz para dar fruto, eu não te fiz estéril. É você que se coloca em condição de infrutífero. Porque se você buscar o provedor, ele te coloca novamente em improdutivo, em infrutífero. Mas se você não tiver o provedor, você endurece o coração e a terra vai ficando mais dura e mais dura. Entende? Amém? Aqui eu finalizo.